Professor, a aula vai terminar que horas? Hoje, Sim. meia-noite. Não, professor, pelo amor de Deus. Não, 10 horas tá bom, tá? E o intervalo? O intervalo a gente faz 5 para as 10. Vamos lá. Vamos só passar aqui. Gente, ó, é assim, ó. A presença de vocês vai estar validada pelo acesso de vocês no portal. Então, vocês vão lá e acessam o portal, tá? Se alguém tiver algum compromisso, né? Eu não sou eu que vou segurar ninguém preso dentro de sala de aula, ok? Tá? Hashtag vocês são livres para tomar as decisões de vocês. E professor, você vai mandar esse slide ou é a mesma coisa dos Não, outros? isso aqui eu só fiz um apanhado daqueles que a gente já Ah, passou. sim. Tá? Eu fui tirando um pouquinho de cada um lá dentro para só Ah, pincelar. tá. Até porque a gente tinha o seminário, né? E agora já são 8h30, né? Então a gente tem mais ou menos uma hora e pouquinho para a gente fazer um apanhado geral, tá? A gente começando lá com a história da auditoria, né? Auditoria e controladoria tem muito a ver, né? A gente teve no semestre passado a controladoria, então acho que vocês falam assim, nossa, de novo esse assunto, né? Falar de controle interno, falar disso, né? Parece que a gente já viu isso tudo, né? Na verdade, não foge, né? Porque auditoria e controladoria, elas andam casadas, né? Você entendeu? É um casamento ali muito bem feito, né? Só que quando a gente fala de auditoria, a gente tem alguns focos a mais, que a controladoria, por exemplo, uma atividade interna da empresa, e a auditoria, ela pode ser interna, mas também ela tem a auditoria externa, né? Que é a que realmente faz validar aí, tá? Então, a auditoria, ela começa lá na época das expedições, né? Que as empresas começam a crescer, né, essas empresas de exploração, e elas precisam realmente saber se tudo que está ali, se é correto, né, se está verídico mesmo, de acordo com o que eles planejaram, né. Aí, quando o comércio começou a desenvolver, veio a Revolução Industrial, começaram a se criar máquinas, né, que faziam mais o trabalho de várias pessoas, que facilitavam muito o trabalho, surgiram grandes empresas, essas empresas começaram a ficar distante do dono, né, porque o que engorda o boi é o olho do dono, né, então o dono começou a precisar do quê? De alguém que fosse lá e verificasse se o que realmente estão dizendo para ele se é o que realmente está acontecendo, tá? Alguém Então, que fosse o olho dele, né, no caso, professor. exatamente, é um cara que vai lá para fiscalizar, para ver se realmente, né? Olha, o que você está me dizendo é uma coisa, né? Mas e aí? É o que realmente é, né? Vamos pensar, por exemplo, a gente tem essa situação lá na Motoca, né? Por exemplo, se você perguntar para qualquer líder lá de qualquer filial, ele vai falar que tá tudo ok, né? Tá tudo belezinha, você entendeu? Agora, para que serve a auditoria? Serve para ir lá e verificar se realmente está correto, tá? E até porque, gente, a auditoria, ela faz validação dos controles internos, né? Tá? O que a gente já falou e vai falar novamente aqui. Ela faz a validação, ela vai ver se aquele controle se realmente está funcionando, se não tem nenhum furo, se não está acontecendo nada de errado, tá? E é por isso que é importante a auditoria, tá? Então, quando as empresas começaram a crescer muito, houve essa necessidade, ó. Então, a auditoria se consolidou quando, né? Ó, um fortalecimento e crescimento de empresas, né? Que começaram a se tornar, ter muitas filiais, muita ramificação. Uma empresa que fazia um produto, ela tinha várias cadeias ali que fornecia para ela, você entendeu? Que ela tinha que trabalhar, muitas vezes desenvolve, né? As empresas tinham muito assim, de tudo que ela precisava não comprar de ninguém, ela queria fabricar, você entendeu? Então vocês imaginam o tamanho das empresas, né? A questão de imposto de renda, né? Que é baseado no resultado do exercício, então eu tenho que ter, o governo vai auditar a minha empresa, então eu tenho que já prevenir e auditar antes, entendeu? Porque se achar algum furo, se eu calculei algum imposto errado, eu vou ter que pagar de repente uma diferença sobre isso, né? Ou se eu calculei errado e paguei a mais, o governo não vai reclamar disso, então ele não vai falar, tá? Então ele não falando, né? E quem fica no prejuízo sou eu, né? A questão do poder público, né, tem um controle cada vez maior sobre as empresas com relação a essas, tanto a parte fiscal, né, como parte hoje em dia, a parte contábil também, através do SPED, né, todas as informações vão para ele, né. As sociedades abertas, né, que as empresas passam a não ter dono, né, vamos dizer assim, né, tem acionistas, né, e esses acionistas querem saber se quem está dirigindo a empresa está dirigindo de maneira correta, tá? A utilização de capital de terceiro, ou seja, eu faço empréstimo em banco, empréstimo com outras empresas, e eu
uso crédito, né, de fornecedores, né, para comprar mercadoria para pagar com prazo. E eles querem saber também se a minha empresa, se é fidedigna ou não, entendeu? Por quê? Porque eles estão aí para... É o capital deles, né? Então, eles têm que preservar o patrimônio deles, né? Como nós fazemos auditoria preservando o nosso ativo, né? Que a controladoria também faz isso, né? Preservar os ativos da empresa. Esses fornecedores de capital também, eles têm auditoria que é para preservar o ativo deles. E dentro do ativo deles está o dinheiro que é emprestado para a nossa empresa, tá? A consolidação da auditoria, né, como ferramenta de controle, né, ela gera, né, o que? Ela gera transparência, gera credibilidade, gera ética dos negócios e gera accountability, né, que é a correção. O que é accountability? É o fato de estar tudo certo realmente, entendeu? Trabalhar de maneira correta, né? E não somente um ponto ou só o financeiro, não. Atender as normas, atender a legislação, você entendeu? Atender tudo de maneira correta. Temos que, dentro do conceito, né, o que é auditoria, né? Ela é o processo de confrontação entre uma situação encontrada, ou seja, o que aconteceu, né, com uma situação que se idealizou, né, ou aquilo que você esperava que fosse, né? Então, é o comparativo com o projetado, com o planejado, com o que é o real, né? Por exemplo, eu faço um controle de estoque de peça, ó, meu sistema, eu comprei 50 peças, vendi 30, no meu sistema está dizendo que tem que ter 20 ali, tá? Então eu vou lá contar para ver se o real é de acordo com o que está idealizado, com o que é esperado, tá? Então tem que ter 20 peças. Se tiver 19, está faltando. Se tiver 21, está sobrando. Todo jeito é erro. Ah, professor, mas se estiver sobrando é bom. Não. O seu sistema, o seu processo tem alguma coisa errada, tá? E quando tem erro, não é bom para ninguém, certo? A gente tem, né, que o que a auditoria busca é justamente evitar, né, que tenha erros, né, desvios, né, equívocos, né, que às vezes a pessoa não erra, né, ela comete equívoco, né, fraude e até mesmo roubo, né, de recursos financeiros, patrimoniais e econômicos da empresa, tá? É o que o auditor interno, ele busca, na verdade, ele busca ir lá testar o controle interno, né, para ver se está funcionando, e nessa testagem do controle interno, ele vai fazer vários testes, e os testes são as evidências, né, de que o controle está funcionando ou não, tá? Então, nesse processo, se eu não tiver nenhuma suspeita, que de repente ele está ali por suspeita, ele vai direto em cima do assunto, né? Do foco do problema. Tá? Para fazer uma auditoria, para ver se realmente, se o que está se imaginando concretizou ou não, você entendeu? Mas a questão eu testo o controle interno, vejo se o controle está funcionando, e o auditor, não é só para dizer se está certo ou errado. Nesse momento que ele faz a testagem, né, ele pode identificar ali alguma situação que, de repente, aquele controle não está atendendo, tá? E aí solicitar, né? Ele pode colocar no relatório dele ou falar direto a quem compete, né? De repente propor ali e fazer o quê? Olha, nós precisamos aqui nesse controle aqui colocar tal item também para ser controlado, fazer tal coisa. Por quê? Porque é passivo de ter algum erro, né? E se alguém descobrir isso, pode aí fraudar a empresa, né? Certo? Então, ó, ele pode ver também corrigir desperdício, né? A improbidade, que é assumir o que não é seu, né? Que é roubo, né? Negligência, omissão, né? E ainda, né? Tentar trabalhar de forma proativa, né? Ou seja, de forma que evite que isso venha acontecer, tá? Ó, então, durante o processo de auditagem, né, pode ter irregularidades insanáveis, né? Ou seja, coisas que aconteceu que não tem como voltar atrás, né? Você entendeu? Então, tipo assim, um roubo, um desvio, uma coisa, né? Ou, né, irregularidade que é erro, que você não, pera, ó, isso aqui não está certo, mas é só basta você refazer esse lançamento que isso vai ficar correto, tá? Então, tem aquilo que é um erro simples ali, né, que dá para corrigir, e tem a fraude, que essa, como diz, essa é dolosa, né? Ou seja, dolo é intenção, tá?
Diferença entre auditoria, assessoria, consultoria e perícia, né? Nós temos que a auditoria, né? Ela tem várias formações e ela vem auditar, ela vem confrontar o que está acontecendo com aquilo que se espera que aconteça, né? A assessoria, ela já vai dar uma mão, né? Uma ajuda ali, né? Para a empresa ou para os seus diretores, né? Você entendeu? De forma a ajudar eles, né? Com essas questões. A consultoria, né? Ele vai trabalhar focado em algum ponto, né? Que a empresa levantou. Por exemplo, o assessor, ele vai ajudar a empresa no como um todo, tá? Ele não tem uma situação vinculada, né? Tipo assim, ó, eu vou ali para resolver isso. O consultor não. Eu quero um consultor financeiro. Então esse consultor vai vir me ajudar na parte financeira. Ah, eu quero um consultor, né, de comercial. Ele vai me ajudar no comercial, tá? Uma assessoria, ele vai vir, vai analisar a empresa como um geral, um todo, e vai explicar, olha, você pode melhorar aqui, ali e tal, você entendeu? Qual que é a diferença entre assessoria e consultoria? Basicamente, o consultor, geralmente você vai consultar, vai contratar como consultor um cara que é especialista no problema, né? É mais ou menos assim, ó, você tem um problema de vista, aí você vai no oculista, né? Um oftalmo, tá? Você tem um problema de coração, você vai no cardiologista. Agora você vai fazer um check-up. Um check-up, você vai num clínico geral, tá? É mais ou menos isso. O clínico geral é a assessoria. O especialista, né, é a consultoria, ok? E a perícia, né? A perícia é naquela situação em que a gente precisa levantar para ver se realmente aquilo ali é fato, né? E a perícia, ela não trabalha antes, ela vai trabalhar depois, né? Por exemplo, ah, eu estou me desligando da empresa e eu quero saber se o que estão me pagando aqui é o certo. Aí você contrata um perito, tá? Você não vai contratar um auditor, vai contratar um perito, ele vai levantar para ver se aquilo ali realmente é correto, tá? E é um especialista também, né? Vamos lá. De forma bastante simples, né? A auditoria, ela pode dizer que definida como levantamento, estudo e avaliação sistemática de tudo que acontece na empresa, né? As transações, procedimentos, operações, rotinas e demonstrações financeiras, certo? Ela surgiu no momento que precisava separar o dono da empresa. Por quê? Porque o dono, ele deixou de ser o administrador da empresa. Ele é o dono, não é ele que administra a empresa. Então, né, a partir do momento que eu não administro, né, a gente tem até em teoria da contabilidade a teoria da agência, né? Por quê? Que é o agente, né? Nem será que o auditor, o administrador vai tomar as mesmas decisões que eu tomaria, né? Tá? E aí? Tá? Então a gente tem a teoria da agência. E será que ele está fazendo o correto? Né? E aí uma coisa bem simplesinha mesmo que eu gostei pra caramba, é assim, ó, auditar é igual a fiscalizar, que é igual a controlar, tá? Então, ó, o auditor e o controller, eles estão na mesma linha aí, você entendeu? Muitas vezes um controller contrata um auditor para poder ter certeza dos dados que estão chegando para ele, tá? E nada mais é que fiscalização, gente, tá? O que engorda o boi é o olho do dono, tá? Se você não estiver junto, não acompanhar, tá? Se as pessoas que estão trabalhando não sentir que estão sendo fiscalizadas, tá? Que os controles realmente eles funcionam, porque o controle só funciona se alguém vai lá e valida ele, se vai ver se está funcionando, tá? Que aí também deixar só para inglês ver, não adianta nada, tá? Então, se as pessoas não sentem, né, firmeza no controle, eles tendem a fazer coisa errada. Por quê? Não vai ser punido mesmo, né? Tá? Muitas vezes, eu vou usar aquele ditado antigo, né? A ocasião faz o ladrão, tá? O que que é isso? É porque ele vai chegando no momento, ele tem a oportunidade, não vai, e a chance de ser punido é muito pequena, tá? Então tem pessoas que têm a ética flexível, naquele momento ele vai se desvirtuar, tá? É igual a história de achar uma carteira, né? Com R$ 100, por exemplo, R$ 1.000. Ah, não. Você tem o endereço, tem o nome da pessoa, tem os dados da pessoa, tem tudo ali. Aí você fala assim, mas ninguém tá vendo, eu vou ficar com o dinheiro para mim, tá?
Aí nós temos auditoria interna e externa, né? Entendeu? Quando a gente fala em auditoria, dificilmente a gente desvincula uma da outra, né? E o que a gente mais vê nas empresas, geralmente, é as auditorias externas, né? Porque geralmente as empresas que têm auditoria interna são aquelas que estão sujeitas à externa, tá? E a externa eu posso contratar mesmo sem ter uma interna. Contratar um auditor externo para vir aqui ver se o meu processo, se ver o meu, se as coisas estão corretas dentro da empresa, né? Como bem a Samara colocou, muitas vezes as empresas contratam para auditoria de processo para fazer validação do processo, não é para ver se está certo ou está errado, se alguém está roubando, não. Pode até descobrir, né? Mas é mais para ver se o processo, a forma que está sendo feita, se é correta. Certo? Vamos lá. Então, né, o objeto da auditoria são todos os elementos que a gente tem que envolvem, né, o controle do patrimônio, certo? Entendeu? E ele está lá, registros contábeis, papéis, documentos, tudo que você imaginar, tudo isso pode ser solicitado por um auditor, tá? São documentos que vão comprovar a legitimidade do que está sendo feito na empresa, tá? Tanto o ato da administração como de um setor pontual, né, específico, certo? Muitas vezes o auditor já prevendo que possa ter dificuldade ou possa não ter umas informações ali fidedignas, né? Muitas vezes ele pode solicitar informação diretamente para o terceiro, via empresa, né? Tipo assim, olha, eu quero que pede lá para o gerente, para quem contratou ele, né? Fala assim, eu queria que o banco me envie os extratos dos últimos 6 meses, entendeu? Aí para o banco enviar para ele, quer dizer, aí ele vai solicitar para o banco que o banco envie esse extrato direto para o auditor. Esse extrato não vai passar pela empresa para depois para o auditor, vai direto para o auditor, tá? Ou se vem para o auditor, aí o auditor, para a empresa, aí o auditor faz o seguinte, me encaminha esse extrato aí. Não é imprimir para mim não, nem nada. Por quê? Porque eu vou ter o documento da forma que ele veio do banco, então eu vou ter mais confiança, né? Porque se eu posso baixar esse documento, aí de repente eu posso alterar o documento, entendeu? Ah, professor, mas é PDF. Sim, PDF a gente altera também, tá? Tem esse risco, certo? Ó, que aqui, ó, é justamente o que eu estou dizendo, que a auditoria pode se basear em informações obtidas fora da empresa, tais como, por exemplo, conta de terceiro e saldo bancário, tá? Os reflexos que a auditoria tem sobre a riqueza patrimonial, né, afetam, primeiro lado, aspecto administrativo, patrimonial, fiscal, a parte técnica, né? Ou seja, de repente, na parte administrativa, vai identificar as ineficiências, as incapacidades de setores ou de processos, né? Você entendeu? No aspecto patrimonial, vai ter um controle melhor dos ativos da empresa, né? Quando a gente fala ativo, a gente não fica pensando somente em bens, não, tá? Em carro, em computadores, essas coisas não, tá? Eu estou pensando em ativo, por exemplo, eu tenho meus créditos para receber, né? Você imagina, por exemplo, se eu tenho uma carteira de clientes grande, eu tenho muito dinheiro para receber, muitas duplicatas a receber, e me aparece alguém ali que começa a negociar com os clientes por fora, né? Ah, um cliente deve 100, então vem cá, faz o seguinte, me paga 70 aqui que eu baixo aqui, tá? Ou me paga 40, tal, entendeu? E aí? Ou aquela situação, né? Era para cobrar uns juros e o cara não cobra, tá? E aí? Certo? Então eu tô resguardando os meus bens, né? Meus ativos, né? Porque ele pode ser bens e pode ser também direito, tá? O aspecto fiscal, né? Que se a gente faz uma auditoria dentro da parte fiscal, a gente vai começar a cumprir melhor as obrigações. Quem vai estar fazendo ali vai ficar mais atento ao que está fazendo, entendeu? E é isso aí pode evitar que eu pague imposto a mais e evitar também que eu pague imposto a menos, que nenhuma das duas é boa, tá? Se eu pagar menos com uma elisão fiscal, beleza, né? Um planejamento tributário. Agora, se eu estiver pagando menos com erro, né? Daqui a pouco eu vou ser punido, né? Certo? Dentro da parte técnica, né? Por exemplo, dentro do contábil, muitas vezes, às vezes a gente fica
naquela mesmice, né? A gente não nota que tem uma forma diferente de fazer ou de uma nova contabilização para ser feita a partir de mudança de uma lei, de alguma coisa assim, porque às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Então vem uma pessoa de fora, faz ali a auditoria e fala assim, olha, isso que você está fazendo aqui, isso não pode ser feito mais não, né? Ou pode ser feito de uma outra forma que é mais vantajoso para a empresa, tá? Então vai nos ajudar em vários aspectos, né? Dentro financeiro, né? Se eu tenho créditos para receber de terceiro ou para pagar para terceiros, entendeu? Vai nos resguardar também, né? E no econômico, se eu tenho todas as informações corretas, isso vai defender prioritariamente meu patrimônio, ok? Os usuários da auditoria, né? Quem são os bancos, né? Nem precisa nem falar, acionistas, né? Governo, fornecedores também e alguns órgãos reguladores, né? Porque eles têm interesse em fazer uma auditagem na empresa para ver se a empresa está de maneira correta, tá? Para a empresa, qual a vantagem da auditoria, seja ela interna ou externa, né? De preferência uma interna, preparando para a externa, né? É que fiscaliza a eficiência dos controles internos, né? Vai validar se os registros contábeis estão corretos, né? Vai dar uma orientação sobre registros contábeis, né? Que vão formar aí os nossos balanços da vida, o nosso DRE, as nossas DLPA, DVA e por aí vai, entendeu? DFC e tudo mais, tá? Dificulta quando tem auditoria, você já inibe as pessoas de querer roubar, né, de desviar alguma coisa da empresa, porque se você tem auditoria, ele fica mais vulnerável, ou seja, corre maior risco de ser pego, né? Aí possibilita a apuração de omissão, né, de registro de receita, ou seja, você vai identificar coisas que deveriam estar ali, não estavam, ou não deveriam estar, estavam, né? Alguns erros assim, você entendeu? Tanto de receita como de despesa também, né? Tá? Como eu já comentei para vocês, né? Aquela questão de um caso que a pessoa tinha criado o funcionário fantasma, né? Entendeu? E aí, né? Como é que identifica isso? Tem que fazer uma auditoria, tem que ir lá e alguém vai trabalhar em cima disso, vai conferir, confrontar todos os funcionários para ver se realmente eles estão ali, se existem ou não, entendeu? E é isso que acontece com a empresa quando cresce muito, tá? Os diretores, os donos, eles têm que confiar nas pessoas. E a auditoria é o que me diz se a minha confiança tá sendo correta ou não, tá? Porque se as pessoas também não verem que podem ser punidas por algum erro, eles não estão nem aí se vão errar ou se vão fraudar a empresa, tá bom? E aí aponta também, ó, erros falhas, né, na administração, né, e também nos controles, principalmente os controles internos, ok? Vantagem para o investidor, né? Contribui para a maior exatidão das demonstrações contábeis, né? Ou seja, então eu posso tomar decisão com base em informações que realmente são fidedignas, né? Possibilita melhores informações sobre a real situação da empresa, né? E assegura a maior exatidão dos resultados. Tá? Para o fisco, se eu tenho toda a documentação corretinha, lançada certo, tal, então o que eu vou pagar de tributo é o que realmente eu tenho que pagar. E, como eu disse, por que a gente procura fazer os cálculos de tributo certo? Porque a gente pode sofrer uma auditoria, não pode? Então, se eu posso sofrer, né, eu não vou querer sofrer. Então, eu vou me resguardar disso, eu vou fazer certo, tá? Tá vendo? Ó, só você tem uma noção, como que a auditoria, ela impele a gente a fazer a coisa certa, tá? Se nenhuma empresa, se o governo não tiver nenhuma atuação de auditor fiscal, as empresas estão nem aí, vão calcular do jeito delas. Ninguém vai vir aqui mesmo, né? Ninguém vai me fiscalizar. Mas como o fisco tem a auditoria, e essa auditoria hoje já é uma auditoria por inteligência artificial, né? Uma auditoria muitas vezes online, então todo mundo procura fazer certo, tá? Hashtag, se o governo usa, use também, tá? Quando a gente fala de interna e externa, né? A gente tem uma auditoria geral sintética e detalhada, analítica, né? Geral, eu vou só pegar alguns pontos, ou se eu quero aprofundar ela, né? Tá? Aí, quando a gente fala em interna, né? É aquele que eu quero ter o controle da empresa, esse auditor interno está vinculado à empresa, eu quero ter o controle, né, de saber se está tudo, a minha empresa está redondinha, está trabalhando bem ali, né, se não está tendo problema nenhum. E a externa vem o quê? É alguém que pediu, né, ou pode ser eu mesmo aqui de dentro da empresa, mas geralmente, quando a gente fala, por exemplo, de CVM, é obrigatório ter auditoria externa, porque essa auditoria externa vai validar as informações que eu vou divulgar, né,
para os meus interessados, né? Dentre eles, os acionistas, tá? Então, ó, o auditor interno e externo também, né? Eles vão fiscalizar, né? Salvaguardar o patrimônio da empresa, né? E que o sistema que a empresa desenvolveu de controles internos seja satisfatório, né? Dentro de normas legais internas da empresa, tá? E eles sejam capazes de fornecer os dados necessários para permitir que as demonstrações contábeis sejam fidedignas, que apresentem a realidade da empresa, tá? Reforçando, né? Que isso aqui eu achei bem interessante, então eu tinha destacado, coloquei de volta, né? Sistema efetivo de controle interno para salvaguardar o patrimônio da empresa e que este sistema esteja funcionando satisfatoriamente dentro das normas legais e internas. Ou seja, tem que atender a legislação e tem que atender as normas internas da empresa, tá? Um sistema contábil capaz de fornecer os dados necessários para permitir a preparação de documentos de demonstrações contábeis que reflitam com propriedade a posição contábil e o resultado das operações da empresa, tá? Então, eu tenho que atender todas as normas técnicas, normas contábeis e as legislações e as regras internas das empresas, tá? Ou da empresa, né? Auditoria interna, né? Ela é facultativa, ninguém é obrigado a ter, certo? Na verdade, até né? Porque eu não vou deixar todo mundo trabalhando do jeito que quer, para chegar um externo aqui, que eu vou pagar caro por isso, e de repente esse ainda vai mostrar que eu estou trabalhando errado, tá? Que a empresa tem falhas. A auditoria operacional, né, ou interna, né, é definida como o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo examinar a integridade, adequação e eficácia de quem? Dos controles internos e das informações que chegam, né? Sejam elas físicas, contábeis, financeiras e operacionais. Então, o auditor interno, o foco dele é o que a empresa faz, como faz, por que faz, se está de acordo com o que é para ser feito, tá? E se os resultados condizem com a realidade. Uma atividade de avaliação independente, né? A gente sabe que o auditor interno, ele tem que ter a independência dele. Apesar dele ser funcionário da empresa, né? E não ter uma independência de 100%, mas ele tem que ter a independência de poder executar seu serviço, né? Sem interferências, né? Que interferência é essa? Assim, sem ninguém dando pressão, sem ninguém fazendo chantagem, sem ninguém ameaçando, tá? Então, ó, ele tá ali. Gente, tem que pensar que o auditor interno ele é o cara que vai te ajudar, né? Principalmente os encarregados, tá? Os supervisores, os gerentes de setor, né? De área, do departamento, porque o auditor interno vai ver se aquele serviço está sendo realizado pelos seus subordinados, se está sendo feito da maneira correta, você entendeu? Então, né, ele vem para ajudar, não vem para atrapalhar, não. Tá? Toca muito terror, né? Mas faz parte. Tá? Ele é uma pessoa de confiança dos dirigentes, está vinculado à empresa por contrato trabalhista, sua área de atuação envolve todas as atividades da empresa e predomina a verificação constante dos controles internos e manipulação de valores, né? Então, gente, um lugar que sempre deve ter, né, auditoria, mesmo a empresa que não tem auditoria, tem que ter alguém de confiança que vai lá fazer essa verificação, caixa, tá? E estoque. Tá? Que pense em coisa que desenvolve as pessoas uma vontade louca de fazer coisa errada, tá? É dinheiro e é estoque. O cara olha e fala assim, nossa, olha, isso aqui vende muito, se eu desviar um daqui eu consigo vender facinho, facinho, tá? E dinheiro nem precisa falar, hein, gente? Dinheiro atiça muita gente. As pessoas ainda, que aquelas pessoas que têm uma ética muito flexível, né? São mais sujeitas a isso, tá? Ah, não. Depois eu reponho. Ou pega uma vez, ninguém repara, aí pega duas, pega três, pega 10. Aí eu pegava de 10 em 10, agora pega de 100 em 100, tá? Uma hora a casa cai, tá? Vamos lá. O objetivo da auditoria interna é auxiliar todos os membros da administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, tá?
fornecendo-lhes análises, apreciações, recomendações e comentários pertinentes às atividades examinadas. Olha, ele auxilia. Então, essa é a ideia que a gente tem que ter do auditor interno, é que ele é um cara que vai te ajudar, tá? Se ele vai te ajudar, né? Aí, se você segue os preceitos que eles vão te passar, a tendência é que você consiga crescer o desempenho de suas funções, tá? E a maioria não vê assim, tá? Ó, o auditor interno ele testa a qualidade, né, dos trabalhos, ele revisa para ver se está realmente certo, recomenda, enfim, ele dá um apoio para a administração, né, fornecendo informações periódicas, principalmente o quê? Adequação, né, e aplicabilidade dos controles internos, financeiros e operacionais, ver se está tudo ok, se está funcionando bem, se são mensuráveis, se são úteis, né, entendeu? Se são práticos. A extensão do cumprimento das diretrizes, planos e procedimentos, né, determinando o grau de atendimento. Vamos lá, temos normas da empresa, essas normas estão sendo seguidas. Temos planejamento, esse planejamento está sendo seguido, está sendo feito de acordo com o que deveria ser, tá? Então a gente vai validar, vamos ver quem que está trabalhando de acordo com o que a empresa manda, ou quem não está. Por exemplo, o que que envolve aqui? Vamos pensar o seguinte: eu tenho o vendedor que ele pode dar desconto, né? Só que se eu não acompanhar, né, se eu limito o desconto ali, se eu não acompanhar, ele pode dar desconto além do necessário, tá? Ou dar desconto para qualquer um. Então, eu crio as normas e vou ver se as pessoas estão trabalhando de acordo com a norma, tá? Salvaguarda de ativos, né? Contra escrituração, guarda e perda de todas as espécies. Isso aí a gente já choveu numa olhada, né? Tanto que a gente fala de controle interno, salvaguarda de ativo, né? Avaliação da qualidade e desempenho na execução das responsabilidades delegadas, tá? Vamos lá. Quem que é o cara que é responsável por pagamentos, né? Quem que é o cara que tem o acesso à conta bancária aqui para poder fazer transações? Então a gente vai validar isso, né? Ver se realmente ele está fazendo, ele que está tomando as decisões adequadamente, de acordo com as responsabilidades deles. Gente, aquele detalhe, né? Quanto mais responsabilidade, né? Maior também a cobrança, tá? E maior a fiscalização em cima, tá? Vamos pensar, se eu tenho uma pessoa que a função dele é só colocar uma porca na roda, tá? Beleza, eu tenho que ver se ele está colocando porca em todas as rodas, beleza. Só que aí, de repente, eu tenho um cara que, além dele colocar a porca, ele coloca o parafuso, ele faz o ajuste de uma peça, faz o ajuste do motor, faz o ajuste do câmbio, do volante. Então, já nesse cara que tem mais responsabilidade, aí eu tenho que ter mais atividade com ele também, né? Atuar mais firmemente com ele, tá? Então, quando você tem mais responsabilidade, né, você vai ter também mais cobrança em cima, ou pelo menos mais fiscalização, né? Certo? E o que o auditor interno faz também, recomendar melhorias operacionais, tá? Ó, a auditoria interna presta ajuda à administração, né, com vistas à possibilidade de eliminar inconvenientes do desempenho da gestão. Se vê qualquer coisa que possa estar sendo feita errada, ou que possa vir a virar alguma coisa errada, ele tem a obrigação de demonstrar isso aí e mostrar, entendeu? E aí fazer sugestão de como seria o mais viável de corrigir isso, certo? Vamos lá. Principais objetivos do auditor interno: examinar a integridade, adequação e eficácia de controle interno, né? Simples, a gente mais fala nisso, tá? Porque controle interno é a base de tudo, gente. Tudo que você faz numa empresa, tudo você tem um controle, para tudo, né? Você faz um caixa, você controla quanto você começou o caixa, tem todas as entradas, tem todas as saídas, no final o caixa tem que bater. O estoque é a mesma coisa. Eu peguei o estoque lá, tinha 50 peças. Tá, comprou 20, saiu 30, voltou, devolveu 10. Tem que bater, tá? E essas informações, esses controles, ele tem que ser suficiente, ou seja, tem que atender a necessidade, né? Ele tem que ser adequado, relevante e útil, tá? Então, essas informações que ele vai gerar, elas têm que se enquadrar nessas quatro recomendações aí, né, do que ela tem que ser, tá? Bom, a principal finalidade do trabalho de auditoria interna é avaliar a qualidade e aderência às normas da empresa no que se refere aos procedimentos operacionais
e controles internos exercidos pela empresa. Tá? Geralmente, né, um auditor não trabalha sozinho, né? São poucas as situações, né? Às vezes quem assistiu aí, por exemplo, o contador, né? Que na verdade ele vai fazer uma auditoria na empresa, né? Aí aquele lá, tecnicamente, ele trabalha sozinho, né? Mas ele acaba tendo a ajuda da moça ainda, né? Mas é bem interessante, tá? Ele faz um serviço ali de auditoria. Ele vai auditar para ver o que está acontecendo, tá? E na verdade contrataram ele para não achar nada, né? Acharam que a coisa não ia encontrar e ele acaba achando o problema, tá? Então, ele vai trabalhar com outras pessoas, ele vai, tipo assim, numa auditoria interna, ele vai se relacionar com outras pessoas, então tem que saber como se relaciona, né? Tem que ter sigilo, tá, gente? Não dá para ficar falando, né? Não, uma das prerrogativas do contador é o sigilo, tá? Porque às vezes você conta o milagre, mas não conta o santo, né? E dependendo do milagre e de qual santo é, você não pode contar nada, porque dependendo do que você fala, dependendo de uma situação de empresa, não tem outra empresa que você possa citar, entendeu? É aquela ali só, pronto, acabou. É igual falar alguma coisa de comércio, né? Você tem N empresas de comércio. Aí, se você falar de uma empresa de comércio de papel e celulose, aí você só aqui em Imperatriz eu tenho a Suzano. Então, se eu contar um segredo de uma empresa daqui de papel e celulose, estou contando um segredo da Suzano. Então, não estou tendo sigilo, tá? Outra coisa também, né, ele cooperar com um auditor independente, né, que geralmente eu preparo o terreno para ele vir e não encontrar nenhum problema, né, a ideia é que ele não encontre nada, tá? Mas pode ser, mas e muitas vezes se o meu trabalho é bem feito, eu como auditor interno, o auditor independente se sentir confiança, ele pode usar o meu serviço, como a gente já disse, né, a minha auditoria e ele validar ela como sendo dele sem ele nem fazer, você entendeu? Então, às vezes, ele economiza tempo usando o meu trabalho, tá? Mas aí ele assina embaixo, né? Não é que se tiver alguma coisa errada é que a culpa é minha, a culpa é dele, que se ele confiou, tá? Aí nós temos o auditor externo, né? Que compreende o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre a adequação consoante aos princípios de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade, né? E no que for pertinente à legislação específica. Então, quando a gente fala de auditoria contábil, né, externa, ele vem para validar as informações e geralmente é por ou interesse do governo ou interesse dos sócios, né? Que querem saber como está a contabilidade da empresa, tá? Então, ó, o objetivo da auditoria externa, né, o processo pelo qual o auditor se certifica de que as demonstrações, olha só, lá eram os controles internos, né, no interno. Aqui as demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial financeira da empresa. Ou seja, isso que o balanço está mostrando é o correto? É o certo? Então, se é o certo, ótimo. Se tem erro, se tem critérios aí que são escusos, né? Que não demonstram a realidade, ele pode evidenciar isso, tá? Ele deve evidenciar, se identificar, tá? Ó, a auditoria externa é executada por um profissional independente, como a gente falou, né? E esse é independente mesmo, né? Porque ele não tem vínculo nenhum com a empresa. Acabando de falar sobre isso. A independência dele já começa que ele não tem nada que amarre ele com a empresa, tá? Até outra coisa que eu ia comentar lá para vocês é o seguinte, por exemplo, nós que somos funcionários da Croton, tá? Tem uma época do ano que nós somos proibidos de comprar ações da Croton, tá? Que é na época que passa, eu acho que 15 dias antes da divulgação do balanço patrimonial da empresa. Nós somos proibidos. Se a gente comprar a ação da empresa, tá, nesse período, nós podemos ser punidos, tá? Por quê? Porque como eu sendo funcionário, né, a gente tem algumas informações, né, e eles podem entender que nós tivemos informações privilegiadas, por isso que a gente comprou, ou por isso que a gente vendeu. Então, eu não posso comprar nem vender nessa época de 15 dias antes, tá? Posso comprar depois? Posso, é a empresa que eu estou trabalhando, eu quero investir nela. Mas se eu resolver vender, eu não posso vender nesse período, por quê? Pode também dizer que estou vendendo porque eu tenho uma informação privilegiada, né, a respeito disso. Um filme bem legal sobre isso é Trocando as Bolas, tá? Quem nunca assistiu, aproveita, tá? É bem interessante. Fala sobre bolsa de valores, tá? E justamente informações privilegiadas, tá?
Aí a gente tem aqui ó, as diferenças entre auditoria externa e interna, né? Tá? O sujeito que faz, um é independente, o outro é um funcionário da empresa, né? O objetivo, né, a ação é nas demonstrações financeiras, o outro é nos controles internos, controles operacionais. Então, vai opinar sobre as demonstrações, o outro vai opinar na melhoria do controle, né? E por aí vai, você entendeu? Então, por aqui fica bem claro quais são as diferenças, né? Qual que é o foco de cada uma delas, né? Tanto da interna como da externa, ok? E um detalhe lá embaixo, né? O trabalho da auditoria externa, ele é periódico, ou seja, ele acontece de vez em quando, né? Ou de tempos em tempos. Já o da auditoria interna, ele é direto, ele acontece o tempo todo. Não adianta eu fazer uma auditoria interna na empresa só quando for ter auditoria externa. Por quê? Porque as pessoas não vão levar fé nisso para começar, né? Ah, é só porque veio o auditor, isso quer que a gente faça assim agora. Agora, se você trabalha sempre de maneira correta, você procura fazer tudo, no dia que vier a externa é muito mais fácil, né? Você vai ter pouca coisa para ajustar, tá? Auditoria externa, não existe vínculo empregatício, os exames das operações são feitos principalmente visando averiguar os reflexos dela nas operações contábeis. Interna, existe vínculo, né, com a empresa e vai fazer o exame das operações, né? Certo? Para eficiência operacional ou administrativa, né? Os tipos de auditoria que nós temos, né? Auditoria de demonstração financeira, auditoria operacional de gestão, auditoria tributária, auditoria de sistema, de compliance, auditoria ambiental, auditoria na saúde e auditorias especiais, né? Então, a gente tem esses vários tipos, cada uma tem um foco determinado, tá? Um foco diferenciado, tá? A das demonstrações, geralmente, é aquela pedida, né, pela CVM, tá? Vai lá para validar, porque o que as empresas que têm ação em bolsa têm que fazer? Tem que divulgar, né, o balanço, tem que divulgar o DRE, tem que divulgar DFC, você entendeu? Algumas têm que divulgar balanço social, DVA. Então, elas têm que passar por auditoria independente, tá? Aí eu posso ter lá dentro da minha empresa uma auditoria operacional, eu posso contratar uma auditoria para fazer a parte tributária, eu posso ver meus sistemas se estão certos, eu posso contratar uma auditoria de compliance para ver se eu estou atendendo a todas as normas externas e internas da empresa. Eu posso fazer uma auditoria ambiental, de saúde, auditorias especiais, né? O que é uma auditoria especial? Nós já até comentamos, é aquela tipo assim, ó, estou fazendo a compra de uma outra empresa, né? A minha empresa está fazendo uma fusão, vai incorporar outra empresa. E aí, o que essa outra empresa está dizendo ali no balanço? Realmente é o verdadeiro, é o real, né? Realmente é real? Tá? Então, seria uma auditoria especial nesse caso. O foco é nessa situação. Ou eu quero vender minha empresa tal, e alguém pode também pedir uma auditoria nas minhas informações, nos meus dados, certo? Tá? Aí a gente tem a questão de organização de firma, né, de auditoria independente, né, onde a gente tem vários pontos, né, ela não pode ter vínculo nenhum, não pode prestar serviço mais de 5 anos para a mesma empresa, né, então tem várias situações aí. Não pode ter vínculo comercial com empresa, os donos dessa empresa, igual a gente acabou de ver, não pode ter sido administrador da empresa que está sendo auditada nos últimos 2 anos. Então, tem vários pontos aí que tem que ser atendidos, tá? Não dá para simplesmente montar uma empresa de auditoria na firma aí, né? E firma, tá? Por quê? Porque a auditoria, nós vimos que ela não pode ser limitada, ela tem que ser uma firma por quê? Qual a diferença? Ela é limitada, a sua responsabilidade é limitada ao capital social que você botou na empresa. Na firma, não. Na firma, você é responsável com o seu patrimônio. Então, se você fizer caca muito grande, você vai ter que vender o que você tem para pagar, entendeu? Na limitada, não. Você fecha a empresa e se der para pagar alguma coisa aí com o que é apurado da empresa, beleza. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Tá? Aí a gente viu, né, que, por exemplo, só aqui, né, no Conselho Nacional, né, de auditores independentes, que é lá do IBRACON, né? A prova dele exige ética profissional, legislação e tudo mais aí, né? Auditoria, legislação. E a gente viu que os outros itens também, do Bacen, da SUSEP, exigem isso que exige aqui e mais algo vinculado
ao escopo deles, de atividade deles, né? Entendeu? Tá? Então, gente, quem quer ser um auditor, quem pensa ser auditor aí, tá? Eu já tirei essa ideia, né, de ser auditor fiscal, porque a tendência é que o governo utilize muito mais a inteligência artificial do que a inteligência pessoal mesmo das pessoas, né? Porque ela consegue fazer um cruzamento de informações muito maior. Lógico que vai ter auditor fiscal? Vai. Só que não vai ter mais tanto como tinha antes, né? Antes, quando a gente falava, tinha São Paulo, mesma época, e tinha 10 mil auditores só do ICMS, entendeu? Quer dizer, o cara tinha que ir lá na empresa, pegar a nota fiscal, conferir a nota fiscal para ver se a apuração do imposto está correta. Hoje faz isso tudo via digital, né? Via online, tá? Então, gente, desses 10 mil, de repente, hoje você tem aí 1.500 ou até menos, né? Então, mandou embora? Lógico que não. Deixou o povo ir aposentando. Abriu concurso? Não. Para que eu vou abrir concurso? Para repor vaga que eu não preciso? Então, sabe, foi diminuindo, diminuindo. Aí vai ficar com a quantidade, essa quantidade, não, beleza, aqui, esse aqui eu precisar, esse eu vou repor. E olha lá, né? Mas a ideia é que sim, tá? Outro detalhe, né? Tem que comprovar que tem uma atividade de auditoria para você auditar uma empresa que é da CVM, se não me engano, você já tem que ter trabalhado com auditoria, se não me engano, acho que é 5 anos, né? 5 anos de serviço, já prestação de serviço de auditoria independente para poder entrar como auditoria independente dentro da CVM, tá? Para auditar alguma empresa de lá, tá? Você e todos os seus que trabalham como auditor têm que ter educação continuada, né? Os contadores aí não pode parar, né? E é continuada, 40 pontos de educação profissional por ano, né? Tem várias atividades lá, como dar aula, como fazer curso, como estudar, entendeu? Como graduação mesmo, ou curso de aperfeiçoamento, ou como palestras e tudo mais. Então você tem que juntar aí 40 pontos por ano, tá? Você pode, como auditor independente, você pode trabalhar individualmente, né? Você ser um auditor só, ou, né, ou juntando com outros, né, para trabalhar em parceria, ou em uma empresa, né? Que é a questão da denominação social, da firma de auditoria, tá? Entrando um pouquinho dentro de controle interno, que a gente não consegue de jeito nenhum falar de auditoria, falar de controladoria, sem falar de controle interno. Por quê? Porque são intrínsecos, né, tanto da auditoria como da controladoria, você entendeu? Então, a controladoria precisa de controles internos para poder ter informação mais confiável, né? E a auditoria vai validar os controles internos para ver se as informações são confiáveis. Então, as duas não conseguem fugir dessa criatura chamada controle interno. Que o controle interno nada mais é, né, que uma ferramenta desenvolvida, né, para evitar problema para a empresa, seja ele de roubo, seja ele de erro, de fraudes, entendeu? Então, por exemplo, como eu sempre cito com vocês, né? Controle de ponta é o primeiro controle que tem, o controle de estoque já é outro controle, entendeu? No controle de caixa e por aí vai, tá? Controle de venda, então tudo isso é controle, tá? E tudo isso tem alguém tentando, pensando em como burlar. E a auditoria está ali pensando em como melhorar isso, tá? Então, segundo o Instituto Americano de Contadores Públicos, né, controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados na empresa para salvaguardar seus ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, desenvolver eficiência nas operações e estimular o segmento das políticas administrativas, tá? Daquilo que foi previsto. Tá? Nada mais é que isso. Tá? Aqui a gente vai redundar, né? Falar novamente, salvaguardar ativos, dar conformidade ao registro contábil, né? Deixar ele conforme, né? Propiciar a obtenção de informação oportuna e adequada, né? Não adianta também, de repente, eu vou fazer um controle aqui. Quantas vezes você vai ver por dia? Vejo uma vez a cada 15 dias. Mas se eu preciso tomar uma decisão diária, eu vou ver um negócio a cada 15 dias, não vai resolver nada, né? Não vai adiantar nada, certo? Os controles levam as pessoas a aderir às normas, né? Entendeu? Contribuem para a promoção da eficiência operacional da empresa e auxiliam na prevenção de práticas ineficientes, antieconômicas, erros, fraudes, malversação, né? Abusos, desvios e outras inadequações, ok? Ele pode ser operacional,
contábil ou normativo. O operacional é de acordo com as ações que a entidade está desenvolvendo, com as suas atividades, né? O contábil de acordo com os registros contábeis, as demonstrações, e o normativo de acordo com o atendimento das normas, sejam elas internas ou externas. Esse gráfico aqui é bem interessante, tá? Ó, embaixo eu tenho a quantidade de testes e em cima eu tenho a avaliação com relação a qualidade desse controle. Se o controle tem uma qualidade alta, se ele é bem feito, bem estruturado, ele me dá segurança, eu faço pouco teste nele. Agora, quanto menor a avaliação, maior o número de teste, tá? Então, se eu tenho um controle ali, que ele é muito bem estruturado, eu não preciso testar ele 150 vezes, eu testo 1, 2, 3 vezes, né? O que é o teste? É aquele negócio, fazer aquela evidenciação, né? Agora, se eu tenho um controle que ele é muito fraquinho, então eu tenho que fazer muito teste nele, tá? Certo? Então, a qualidade do controle é inversamente proporcional à quantidade de testes que eu tenho que fazer. Quanto maior o controle, menos teste. Quanto menor o controle, mais teste. Tá? Por quê? Para validar. Simplesmente isso. Tá? Uma coisa intrinsecamente necessária para que os controles internos funcionem é código de ética. Tá? Não tem controle que vá resistir a uma empresa e a funcionários antiéticos. Porque antiético já é aquele negócio, a pessoa não segue a norma, ele quer burlar a norma. Tá? Então a gente precisa de ter um código de ética claro dentro da empresa, o que pode, o que não pode, o que a empresa considera como certo e como errado. Código de ética é isso, tá? O que a empresa considera como certo, o que a empresa considera como errado, o que pode ser feito, o que não pode ser feito em cada situação que seja possível de prever, tá? Os controles, eles envolvem, né, como situação para a gente ter um controle, segregação de função, ou seja, o que um faz, né, ele faz e o outro, de certa forma, até fiscaliza, né, porque ele não tem interferência no outro, quer dizer, se eu faço alguma coisa errada aqui, essa informação vai chegar no outro, tá? Então, eu separando, eu consigo pegar os erros. Agora, se não tivesse ninguém para ele passar o serviço, ele faz de começo até o final. Então, se ele cometeu algum erro ali ou alguma fraude, dificilmente a gente vai conseguir pegar, tá? Sistema de autorização, que nada mais é o que? O que cada um pode fazer, o quem é responsável, ó, a autorização eu estou dando responsabilidade, quem é o responsável por fazer o quê, tá? Então tem aquele detalhe assim, né? Quando um quer puxar o tapete pro outro, aí uma coisa que é sua responsabilidade, o outro fala assim, o outro quer puxar seu tapete, fala, não, pode deixar que eu faço para você. Aí ele não faz. O errado é você, porque a responsabilidade é sua. Você vai falar, mas ele falou que ia fazer. Opa, não, você não entendeu direito, não. Tá? Aí algo que era sua responsabilidade não aconteceu. Se não aconteceu, a culpa é sua, certo? Sistema de registro, né? Que é onde a gente vai fazer a contabilização dos fatos, vai registrar tudo de maneira correta. Então, se eu tenho uma contabilidade bem feita, ela vai me dar informação fidedigna também, você entendeu? E se tudo que é registrado corretamente, vamos lá, professor, mas aí dá para pagar um dado? Dá, a gente consegue apagar, só que eu consigo saber quem apagou, né? Até outro dia, acho que foi a Simila, que me mandou ela conseguiu achar lá onde que era o dedo duro do sistema. Aí o sistema vai lá, quem fez o quê? Quem apagou, quem inseriu, quem modificou, quem fez o quê, tá? Isso a gente consegue ver, tá? Por quê? Porque alguém pode ir lá e apagar alguma informação que estava correta, transformar em errada, e aí? Mas quem foi que fez isso, né? E o cara que fez, fala assim, jura por Deus que estava certo. E o outro que fraudou, não vai aparecer, né? Então a gente precisa de esse sistema de registro para saber quem é que fez e o que fez, tá? A gente fala, né, que toda essa separação, tudo isso, o objetivo o quê, né? Que todos os procedimentos de controle sejam executados, né? Detectar erros e irregularidades, apurar responsabilidades por eventuais omissões na realização das transações, né? Uma coisa, gente, pelo amor de Deus, nunca empreste sua senha para ninguém, tá? A sua senha é um sistema de autorização. Te deram uma senha para isso.
Ah, mas a do outro não faz, tadinho. Problema dele. Se é para você fazer o serviço dele, então tem que te passar a responsabilidade dele. Se é para ele fazer, então ele tem que ter esse acesso, tá? E não tente ser bonzinho, tá? Nunca deixe sua senha, seu computador aberto com sua senha ali, tá? Uma vez eu fiz isso com um cara. O cara pegou na empresa, ele deixou o computador aberto com o e-mail dele, um e-mail corporativo lá. Aí eu fui lá e mandei um e-mail para ele mesmo, tá? Mandei escrito assim: cuidado, não deixe seu computador aberto de novo, né? E mandei um e-mail para ele. E aí eu fechei, né? Aí depois ele fez uma cara assim, né? Que ele não entendeu foi nada, né? Como que ele tinha mandado o e-mail para ele, tá? Aí eu falei assim: tu deixou seu e-mail aberto, né? Não, deixou. Cara, você que mandou esse e-mail? Não. Então você deixou ele aberto, alguém mandou, tá? Aí eu falei assim: imagina se alguém quisesse te sacanear e mandasse um e-mail falando, escorraçando com o chefe, tá? E aí? Não foi você? Se é o seu e-mail, com a sua senha, com a sua ferramenta, tá? Tá? Então tome cuidado, tá, gente? Mas quando a gente trabalha com pessoas que a gente suspeita, né? Então tome muito, muito, muito cuidado. Hashtag fica a dica, hein? Tá? Ó, o objetivo das demonstrações contábeis, né, ou financeiras, né, é a emissão de um parecer que mostrará a realidade das demonstrações, o resultado das operações e modificações necessárias, né, de acordo com os princípios e as normas de auditoria. Certo? Aí, né, o auditor ele tem que estar ciente, gente. A gente fala muito que ele tem que ter conhecimento, ele tem que se adequar, ele tem que estar estudando. Porque se eu vou trabalhar com um nicho de mercado que eu não estou acostumado, o que que é um... Tipo assim, ó, eu estou acostumado a trabalhar com empresa de vidro, de repente eu vou trabalhar num curtume, né? O pessoal que vai mexer com couro, é outra situação. Então a realidade pode ser um pouco diferente. Os fatos que acontecem ali são diferentes. Então o auditor ele tem que estar por dentro disso, né? Tanto que quando a gente pega, por exemplo, um auditor contábil, ele tem que ser um contador. Se eu pegar um auditor de processo, eu tenho que ter um auditor, uma pessoa que seja expert naquele processo para poder auditar, tá? Porque senão também ele pode ser enganado por quem está fazendo ali. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, tá? Fraude e erro, né? Fraude é considerado um ato intencional, ou seja, doloso, tá? Tem intenção de um ou mais indivíduos, tá, gente? Quando é um só é mais fácil de pegar. Quando é mais de um que está no conluio, né? A coisa fica mais difícil. Por quê? Aí um tenta, faz de um jeitinho, faz de outro para poder iludir quem está auditando, tá? Então, ó, que envolva dolo, tá? Que envolva intenção. O termo fraude aplica-se a ato intencional de omissão, manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis, tá? Ela, ó, tudo diz aqui, ó, manipulação, falsificação, alteração do registro, apropriação indébita, apropriação de ativos, né? 5 dedos, supressão ou omissão de transações, ou seja, apago alguma coisa que está lá, ou eu omito, eu não coloco, tá? Ou ponho transações sem comprovação de documento, tá? Enfim, aplicação de práticas indevidas, que a gente fala na área contábil. Erro não. Erro é que assim, o cara simplesmente ele errou porque não sabia ou porque na hora ele deu uma bobeira ali e errou. Não foi intencional, tá? E geralmente, às vezes dá para corrigir, às vezes não, tá? Mas geralmente dá para corrigir. Por exemplo, se você comete um erro na apuração de impostos, né? E era para apurar, vamos supor, na 20 mil de imposto para pagar, você apurou 15, tá? Você errou, tá? Beleza. Você vai lá, faz uma auditoria, descobre que você errou, beleza, aí você paga a diferença, certo? Né? Faz ali o cálculo da diferença para a empresa. Agora, se você errou e você não identificou, e quem identifica é o fiscal, ele vai entender que é fraude, tá? Então, mesmo sendo o seu erro, ele vai presumir que você errou de propósito, né? Tá? E erro de propósito é fraude, tá? Irregularidade, né? Aí ela pode ser uma fraude gerencial ou, né? Ou até um desconheço de alguma coisa, uma situação que você deveria conhecer, tá? Então, ó, deliberado de simulações, apropriação de ativos, né?
Pode ocasionar o quê? Impostura ou omissão de efeitos, manipulação, falsificação ou alteração de documentos, né, de registros, omissão de informação significativa, ou seja, o termo de irregularidade ela pode estar intrinsecamente relacionada à fraude, tá? Certo? Ok, pessoal? Alguma Ok. dúvida mais aí? Ok, professor. Ok, professor. Foi meio rapidinho assim, né? Mas, como diz, a gente já falou de tudo isso, de repente uma ou outra aí perdeu uma aula ou outra, mas o ponto maior tá aí, entendeu? Aí vocês vão ter essa atividade aí, tá disponível. Vocês se divertirem um pouco, pensarem aí no sábado aí, né?